Então vamos lá, gente. Bom dia para vocês. Eu sou Regina Souza Campos, terapeuta de Rolfing e facilitadora de barras de Axis. E o objetivo desse nosso grupo aqui é a gente trabalhar a expansão da consciência. E como pode ser mais divertido, e tem sido mais divertido, a gente se perceber exercitando e caindo fora do trilho. Exercitando e caindo fora do trilho. E, gente, é como uma academia mesmo. Quantas vezes a gente começa e aí você está lá entusiasmado, parece que você já está vendo o resultado, aí, de repente, alguma coisa vem e você volta, anda para trás. E eu tenho me percebido, assim, nos últimos tempos, nas minhas buscas, nas minhas escolhas, o quanto eu saio do trilho. Eu acho, assim, muito importante estar trazendo isso para vocês, porque eu acho que, às vezes, na nossa cabecinha, sempre quando a gente está usando alguém como referência, e é lógico, eu digo que eu não tenho nenhum interesse em ser professora de nada aqui, porque é uma coisa que a gente está conquistando junto, mas, de qualquer forma, eu fico um pouco essa referência, né? Lógico, eu estou aqui na frente, eu que estou falando, e a gente tende a projetar nessa referência uma facilidade que a gente não tem. Então, a mesma coisa, quando eu estou com os meus professores, quando eu estou fazendo os workshops, as coisas, eu sempre projeto naquela pessoa, sabe, uma habilidade, uma capacidade que eu não tenho. E isso não é real, né? Isso não é real. E a gente precisa olhar para isso como uma história de todos nós juntos. O sair do trilho é uma coisa que acontece com todos nós. E essa semana, em particular, eu venho driblando a minha ansiedade, porque sábado é minha classe de barras, a minha primeira classe de barras, então é uma coisa que me deixa um tanto insegura. É uma apostila grande, são 50 páginas de apostila. Eu não tenho nenhum interesse em ficar lendo, feito uma matraca, um papagaio lá na frente. Eu quero fazer a coisa leve, eu quero trazer clareza, eu quero que seja dinâmico, eu quero, escolho. E isso me causa um estresse, porque eu fico cronometrando, porque além do que, durante o dia todo, tem um momento de troca de barras, tem momento de coffee break. Então, tudo isso vai me trazendo até um auto-julgamento. Nossa, Regina, será que você dá conta? Nossa, Regina, então eu fico assim, eu vou cronometrando quanto tempo eu vou levar numa coisa, aí eu me perco ali, daí eu vou cronometrando quanto tempo eu vou levar na outra coisa e exigindo de mim o quê? A perfeição, né? Em toda essa organização. Então, é o aluguel do espaço, é o aluguel das macas, é cuidar de cada detalhe que vai estar ali dentro, desde o alquinho gel com paninho de cada um, como tudo aquilo que vai ter ali para vocês comerem, para as pessoas, porque tem gente que não está aqui no grupo, para as pessoas se alimentarem. Então, é todo um cuidado, é o projetor que eu tenho que ter, é o meu computador que eu sei que eu tenho que entender como é que liga, enfim. Vocês podem imaginar o que é um evento. Então, chegou uma hora essa semana que eu travei de estresse, assim, numa noite, falei, chega, Regina, para tudo, bora cansar. E aí, eu levantei, liguei meu celular e entrei no Instagram. Falei, o Instagram é uma boa coisa para a gente se divertir, né? E, de repente, eu tive uma grata surpresa. Eu encontrei no Instagram uma professora minha do meu último fundamento, a Vivian Bragança, fazendo uma live que eu nem sabia que ela ia estar fazendo naquele dia. Me acomodei ali, peguei meu vinhozinho e fiquei ouvindo a live dela e ela falando. De repente, ela começa a falar de escolhas, de criação. E não é que ela fala de mim.
eu fico de novo arrepiada, sabe? Parece que eu sinto de novo que sensação foi aquela de levantar daqui desse computador uma pessoa que estava se julgando não tão competente, mudar para lá e ouvir o outro falando de mim. A Vivian é uma das professoras master do Axis, é assim, ela é top do top, ela tem todos os cursos. Eu nunca nem imaginei que ela estivesse prestando atenção em mim, no que eu estou criando, o que eu estou ou não estou fazendo. E aquilo assim foi de tamanha alegria que, de novo, aquele trilho que eu estava escapando nesse meu julgamento de não ser tão, não ter tanta habilidade, não ser tão capaz, me traz de volta para um lugar dizendo assim, olha como é que o outro está me vendo, né? E aí ela ainda mostrou na live a foto da minha classe dizendo vagas esgotadas e dizendo que ela tinha certeza que seria assim, né? Ela tinha certeza, eu não tinha certeza, né? E foi assim um presente inesperado, um presente num momento assim que parece que tinha um anjo assim, sabe, que bateu nas minhas costas e eu aqui naquela aflição e só preocupada, e o anjo parece que disse assim: vai lá, toma seu vinho, vai relaxar e vai ouvir um presente, vai ouvir uma coisa que alguém pensa de você, para ver se isso te traz de volta para o seu lugar, né? E eu sei que isso me fez pensar assim, que realmente a criação dessa classe, gente, eu estou falando de mim, mas eu sempre começo para uma experiência, porque eu tenho certeza que com a minha experiência vocês vão se localizando também na vida de vocês, né? Então, a criação dessa classe realmente foi assim alguma coisa bem incrível, porque eu criei essa classe lá atrás, em março, e antes da pandemia. E, aliás, eu tinha, nessa época, eu tinha 2 fundamentos a menos, porque eu fiz mais 2 na pandemia, e muitos workshops a menos. Então, eu era ainda mais insegura a respeito disso. E eu, quando perguntava para o meu corpo quantas pessoas, como seria a contribuição, meu corpo dizia 16, lá antes da pandemia. E, de repente, a classe veio vindo sendo formada e, pelo que eu estava entendendo, a classe do dia 21 de março teriam 6 pessoas. Só que, como o projeto foi abortado no começo, porque uma semana antes, que a gente já foi vendo que não ia dar para acontecer a classe, eu parei o projeto e não fiquei sabendo como é que seria esse resultado. E aí, quando eu comecei a criar essa classe agora, eu também perguntei para o meu corpo. Eu sabia que eu não escolhi uma classe gigante, tá? E eu nem sei se um dia eu vou escolher, porque eu realmente escolho uma coisa onde todo mundo possa ter o maior aproveitamento possível. E junto com isso, eu também escolho um lugar muito confortável, com tudo do melhor. Não importa a questão de se eu ganho mais ou ganho menos. A minha escolha sempre é que seja maior contribuição. Isso já faz parte da minha vida sempre. E aí eu fui perguntando quantas pessoas, e o meu corpo ia lá, 16. E vocês vão me perguntar, mas como? Você escuta o número? Não, eu não escuto, eu vou indo, eu pergunto, verdade, corpo? Que contribuição eu posso ser para a minha vida daqui 5, 10 ou 15 anos se eu tiver 6 alunos na minha classe? E vejo o que vai acontecer. Aí dava não. Aí eu mudo para 8, verdade, corpo, e 8. E aí 10, enfim, cheguei nos 16. Falei, mas de novo 16, gente, não é possível. E aí fiquei, assim, pensando muito alerta, né?
onde vai ser, porque 16 eu vou precisar de um espaço bem grande e também eu não escolho mais do que isso, e meu corpo, eu também cheguei a perguntar 18, ele dizia não, então é 16. Bom, eu sei que aí eu fui escolhendo o espaço, que eu vou fazer no Hotel Meliá, numa sala de mais de 100 metros, com toda a segurança e conforto. E aí, o que aconteceu? Eu tinha 10 pessoas, aí depois eu tive 12 pessoas, e chegou nos 14, no dia que eu resolvi fechar o link antes da hora, porque eu achava que ia ficar muito em cima e eu me sentia melhor fechando antes. Então, defini como 14. Aí aconteceu aquilo que vocês devem ter visto no grupo, que chegou uma pessoa dizendo, ai, por favor, eu não vi, eu quero tanto fazer. Aí eu respondi, tem uma menina que me ajuda com a parte dos links, né? Eu respondi e falei, ai, Lu, eu não sei, eu estou achando muito em cima da hora e a gente precisa trabalhar em dupla, né? A gente precisa trabalhar em pares. Eu acho que vai ser muito complicado agora eu conseguir alguém. E aí eu resolvi colocar no grupo. E quando eu coloquei no grupo, naquele dia, naquela hora, entrou, a Adriana veio e falou, eu quero. E aí o que aconteceu? A minha classe virou uma classe de 16, que era aquilo que meu corpo estava falando lá em março e era o que meu corpo estava falando aqui no começo, né? E o que eu fiz, gente? Por que eu estou contando isso para vocês? E por que eu coloquei ontem aquela pergunta lá no grupo? Porque num determinado momento, lá em março, e depois eu me alinhei com aquilo e trouxe para cá, eu determinei que meu corpo mentiu. Ai, será que eu não estou conseguindo uma boa percepção? Porque o meu corpo está falando 16, mas eu tenho 14 e a classe já está fechada em 14. Então, eu acho que eu não estou tendo uma boa percepção do meu corpo. Ou será que de vez em quando essa ferramenta erra? E aí, em seguida, eu fui escolher descriar isso, porque eu realmente não escolho me alinhar com essa dúvida e com esse julgamento, né? E eu comecei a perceber o quanto nós fazemos perguntas alinhados na energia da dúvida. E foi isso que eu perguntei para vocês. E eu quero que vocês sintam um pouquinho isso. Entrando no nosso corpo agora, para que a gente fale desse lugar. Com os nossos pés no chão, para que a gente possa estar na nossa verdade molecular e não na nossa cabecinha pensante. O quanto nós temos escolhido a dúvida. Porque quando eu escuto algumas pessoas me dizendo, eu faço pergunta, mas eu não consigo. Olha, eu estou fazendo escolha, mas nada está acontecendo. É esse momento que eu digo que a gente sai do trilho. Eu também saio, eu estou aqui todas as vezes contando para vocês as minhas saídas do trilho, para a gente perceber o quanto a gente tem que escolher estar presente, determinada a continuar, apesar disso, apesar de sair do trilho, apesar da gente saber que vai ter muitos momentos em que a gente não vai acreditar no nosso corpo. A gente não vai acreditar na nossa capacidade de criação. E o quanto a gente atrapalha a nossa criação com essa dúvida. Agora, respirem o corpo de vocês. Vamos sentindo os nossos pés, o dedão, o dedinho, o calcanhar. Vamos deixando que aquela energia que vem da Terra vem abrindo as nossas moléculas, para que no meio dessas nossas moléculas a gente possa ir abrindo as nossas camadas, aonde estão escondidas todas aquelas tiras móbiles
onde está escondido tudo isso que a gente não está querendo olhar, e aí a gente se pega na dúvida. Então, vamos olhar tudo aquilo que está escondido lá, que não está nos permitindo ser essa permissão para receber, essa permissão para perceber o nosso corpo, essa permissão para tomar posse das nossas escolhas, na certeza de que a gente vai criar, se a gente escolher, na energia da curiosidade, a gente vai criar. O que é a energia da curiosidade? É como eu posso ter mais disso? O que mais é possível? Todas as perguntas que eu abro para o universo e fico como uma criança quando ela pede o presente do Papai Noel. Ela só pede, ela sabe que ela vai receber. E se a gente está nessa energia da curiosidade, a gente cria. Se a gente está na energia da dúvida, a gente para. Então, é nesse lugar do corpo. Imagina que as nossas moléculas estão lá e escondidinha lá no meio. Sabe o que eu enxergo? Sabe aquela terrinha? Aquela terrinha que fica no fundo de uma panela, aquela terrinha que às vezes fica no fundo de um balde, aquela terrinha que não se mistura naquela água para vir avante. Então, parece assim que lá, no meio das nossas moléculas, tem aquelas terrinhas das mentiras que a gente está se contando, das dúvidas que está nos segurando, que está nos fazendo alinhar com a nossa não possibilidade, que está fechando todas essas possibilidades que a curiosidade abre. Então, vamos deixar essa energia da Terra viajando pelas nossas moléculas. Até a nossa perna parece que vai se relaxando. A musculatura vai se relaxando, porque a musculatura também precisa permitir receber essa energia. Sabe quantas vezes a gente está aqui falando, ó, tô com dor no quadril, tô com dor no joelho, tô com dor no ombro. Vai deixando que essa energia vá lavando o seu corpo, vá abrindo os seus espaços. E vai sentindo o seu abdômen, vai expandindo o seu abdômen, onde mora a nossa energia de criação, o nosso tesão de vida, as nossas possibilidades. E vamos sentindo essa energia subindo pela frente do nosso corpo, passando pela frente da coluna, na nossa garganta, para que a gente possa ser a expressão das nossas escolhas, subindo pela nossa cabeça, e agora nós vamos fechar os olhos, descansar a língua no céu da boca e deixar essa energia, por favor, nadar no nosso cérebro, em cada célula da nossa cabeça, para limpar esses pensamentos repetitivos, esses pensamentos de julgamento, esses pensamentos de limitação. E conforme isso tudo vai ficando mais leve, a gente vai deixando essa energia sair pelo topo da cabeça, para se pendurar lá numa estrelinha, para a gente estar conectado com o todo e estar conectado com a Terra, para que a gente possa estar trazendo esses espaços para as nossas moléculas. A gente vai respirando esse centro e cada vez que a gente inspira, quando a gente expira, raios dessa linha de luz vão invadindo cada célula, cada molécula, vai ficando molinha. Vai alguém me contando aí, se está percebendo que está permitindo deixar invadir aquele lugar do seu corpo que não está tão confortável. Deixando invadir aquele lugar do seu pensamento que também não está tão confortável.
Quem de vocês também não está aí criando alguma coisa? Em qualquer segmento da sua vida, não importa, mas que se vê bloqueado pelo auto-julgamento. Ai, não está tão bom assim. Ai, eu não vou conseguir. Ai, isso, ai, aquilo, e blá, blá, blá. E a gente vai virando uma nhaca. E de novo, eu pergunto, quanto nós estamos fazendo perguntas com a energia da curiosidade? Vai lá nessas moléculas do seu corpo e vai estar percebendo o que tem mais aí, mais dúvida ou mais curiosidade? Quanto a gente está usando essas perguntas, o que mais é possível? Como eu posso ter mais disso? Quando tudo está caminhando, como eu posso ter mais disso? Como pode melhorar ainda mais? O universo está ali, querendo que a gente peça. Peça e receberás. Essa é a lei universal. E o quanto a gente está escolhendo isso. Então, em todos os lugares que nós estamos na não escolha, porque a gente fica na não escolha. Eu estou escolhendo, 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 perguntando, escolhendo. Quando eu trago uma dúvida, eu paro todo o processo. Eu paro todo o fluxo. E eu fico na não escolha. E saibam que a não escolha também é uma escolha. Eu escolho não criar. Eu escolho não seguir. Eu escolho não produzir. Eu escolho não ser a pessoa que eu realmente sou. Né? Então, quantas vezes uma escapada do trilho, sabe, traz tanto auto-julgamento, quando, na verdade, uma escapada do trilho, às vezes é assim, o que se requer nesse momento? Se aquele dia que eu estava aqui me julgando, sabe, assim, que acho que eu não ia ser capaz de fazer a classe do jeito que eu estava querendo e tudo, se eu tivesse dito assim, o que se requer aqui, corpo? Descansar, Regina, relaxar, porque agora você está se cobrando muito. E aí, aconteceu de uma outra forma, eu não perguntei, mas o universo me deu de presente e me levou para aquele lugar. De eu estar abrindo a live da Vivian e estar entrando num outro lugar e voltando para o meu trilho. Então, quantas vezes vocês estão nesse auto-julgamento que faz com que vocês saiam desse trilho? Para tudo. Você está num processo de cura, sabe? Você está num processo onde você está saindo daquela dor repetitiva da vida. Você está saindo daquele lugar de limitação financeira. Você está saindo daquele lugar de um relacionamento tóxico na sua vida. E aí, uma dúvida e um auto-julgamento te faz andar para trás, né? Então, em todos os lugares que nós ainda estamos na dúvida, e tudo que isso é e representa, com muita vontade, no nosso corpo, com cada molécula, vamos revogar, retratar, destruir, dissipar e liberar, sim. E vamos lembrando que aquelas pessoas que não têm o enunciado aclarador, basta imaginar um monte de pedra com uma bomba no meio para revogar, retratar, destruir, descriar, dissipar, liberar e... Eu ia falar quase, não posso falar. Aquele apelidinho, aquele nickname do enunciado aclarador. E vai vendo se isso vai deixando você mais leve, porque se acende. A gente fala no Axis de apertar os botões, né? Quando eu trago aqui um tema que eu sei que vai mexer com vocês, mesmo que eu use as minhas experiências, a gente diz assim, apertando os nossos botões. Então, o quanto eu aperto os botões causa aquela contração, aquele mal-estar, mas quando a gente traz clareza,
que você entra na consciência de que você também está fazendo isso já fica leve e a gente vai podendo realmente liberar. Verdade? Vocês estão conseguindo perceber isso que eu estou falando? Gente, o que aconteceu aqui? Gente, o que eu fiz aqui, hein? Pronto. Voltei. Tudo certo aí? Vocês estão me vendo e me ouvindo? Ah, que bom. Deixa eu abrir só aqui o bate-papo de novo. E os participantes. Eu bati a mão aqui. Eu não sou italiana, mas eu não vivo sem as minhas mãos. E, de repente, eu bato a mão nesse computador e faço isso. Então, eu quero saber de vocês isso. Vocês percebem isso em vocês? O quanto essa dúvida trava? E o quanto a curiosidade expande? Alguém quer me falar alguma coisa? Está fazendo sentido para vocês? Ninguém quer falar. Então, vamos lá. Sim, todo sentido e sim. Olha, então, é assim. E os presentes que estão por baixo disso acabam ficando escondidos também. Porque a gente vai indo no ritmo, toda leve e pirilampa. Aí, uma dúvida não faz com que eu abra a minha consciência para falar o que se requer aqui. Porque se eu faço só essa pergunta, de novo, eu vou repetir só para não perder o fio da meada, se naquele momento eu só fizesse a pergunta, o que se requer aqui? Corpo, verdade. O que se requer aqui? Quando eu estou no meio de um projeto e eu não estou conseguindo. Ou quando eu estou no meio de um tratamento, seja lá de qualquer questão de saúde. Pode ser de tireoide, pode ser de câncer, pode ser de dores musculares, de dores articulares. Olha, gente, qualquer coisa na sua vida, né? Quando você está indo no fluxo, está tudo acontecendo, e por algum motivo você traz uma dúvida, em vez de você perguntar o que se requer e dar continuidade ao fluxo, não. A gente volta lá para trás. E quem não percebe isso? Então, em todos os lugares que a gente se permite, na dúvida, voltar lá para trás e ter que começar galgando todo o caminho de novo, subindo cada degrau de novo, tudo que isso representa, vamos destruir, descriar, sim. E vamos respirando. E como seria a gente estar escolhendo essa energia da curiosidade? Então, vamos olhar o nosso corpo de novo e perceber, trazer para ele. Imagine que a Terra está trazendo para você todos os nutrientes que você precisa, para que você possa abrir as possibilidades. Então, fica na curiosidade do que mais é possível. O que mais é possível quando essa energia está chegando em mim? Quando essa energia está abrindo as minhas moléculas? Quando essa energia está me abrindo para as perguntas, para as possibilidades? O que mais é possível? E como eu posso ter mais clareza a respeito disso? Então, vamos destruir, descriar tudo aquilo que nós duvidamos até um minuto atrás. Tudo. Vai lá, vai pensar em todos as suas questões. Eu falei de tudo, de projeto, de saúde, de relacionamento, de trabalho, de dinheiro, de tudo. Então vamos destruir, descriar tudo que nós vivemos na dúvida até um minuto atrás. Toda essa dúvida que está aí. Vamos revogar, retratar, destruir, descriar, dissipar e liberar
E vamos respirando. E percebendo que quando a gente vai fazendo isso, a gente vai começando a imunizar os pensamentos. Percebe a sua cabeça agora. Nós estamos falando de energia. O nosso trabalho aqui é física quântica, é energia. Então percebe que essa energia já está chegando aí. Percebe que sua cabeça já está ficando mais leve. Como se você já tivesse tomado um golinho de champanhe. Já saímos daquela coisa fechada, daquela conclusão fechada. E vamos percebendo essa energia da curiosidade. E com essa energia da curiosidade, eu queria convidar vocês para que cada uma fosse montando os seus processos verbais. Para que a gente fosse trabalhando em cima das nossas questões pessoais. Então lembra que a semana passada, quando a gente, no final, a gente fez aquela escolha, né? Que a gente olhou a vida que eu escolho como se fosse uma fotografia. Aí a gente apagou e trouxe para a gente a vibração daquilo, daquela sensação que a gente tinha quando estava vivendo aquilo. Então, quando a gente vai montar os nossos processos verbais, a gente precisa trazer as nossas vibrações. Não adianta a gente estar usando, é lógico que o Access tem aqueles processos verbais básicos para começar a trabalhar na gente a nossa criatividade e a nossa curiosidade mesmo. O que mais é possível para eu ter mais clareza para criar os meus próprios processos verbais. E eu queria trazer uma outra sugestão ainda. Como seria a gente começar criando os nossos processos verbais em cima de descriar aquilo que ainda representa uma dúvida na nossa vida? Está confuso o que eu estou falando ou vocês estão percebendo? Então, imagine o seguinte. Como seria, eu vou dar uns exemplos assim. Como seria eu montar um processo verbal para eu quero uma cura no meu corpo? Então, eu vou montar um processo verbal em cima da minha dúvida a respeito dessa cura. Em todos os lugares, espaço, consciência, escolha, que eu tenho me alinhado aos diagnósticos, tudo que isso aí representa, vamos destruir, descriar. Eu estou dando só um exemplo, mas você vai ficar na sua energia de curiosidade, na sua energia de criação, mas é de descriação esse processo verbal, para depois a gente criar, ok? Então, como seria nós dissiparmos qualquer restinho de dúvida que está ali naquele lugar, nas nossas tiras móveis, e a gente não está podendo olhar para elas, para trazer a luz, para trazer consciência e para que a gente possa jogá-las fora. Então, eu imagino assim, vamos lá, quem tem uma questão de saúde vai montar um processo verbal para todas as dúvidas que você tem a respeito da sua cura. Quem quer criar dinheiro vai montar um processo verbal em cima de todos os pontos de vista que você tem a respeito do quanto é difícil ganhar dinheiro. Se você quer um relacionamento, você vai montar um processo verbal de tudo aquilo que não te permite acreditar que você pode criar um relacionamento. Se você quer criar um negócio, ou seja lá o que for, sabe? Então, aqui está dizendo para mim que meu áudio está baixo. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo. Então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Seria como o processo
da destruição. Porque o que me trouxe de clareza essa semana? Que não adianta a gente estar querendo criar, mesmo trazendo processos verbais de criação, se eu tenho coisas escondidas que eu não estou olhando e que estão me limitando, que estão me bloqueando. Então, como seria jogar fora todas essas dúvidas que não mais fazem parte dessa realidade e tudo que não representa isso, vamos destruir, descriar. E junto com isso, quando a gente estiver fazendo esses processos de descriação, vamos aproveitar para perguntar a quem pertence isso. Porque, gente, quantas vezes todas as dúvidas que eu tenho a respeito, vamos dizer, de uma cura. Eu vou falar de câncer, porque é o que está me vindo aqui, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser diabetes, tireoide, aquilo tudo que eu já falei. Qualquer coisa, qualquer chavinha que não esteja reguladinha como deve estar no seu corpo. Quais são as crenças limitantes que você tem a respeito disso? Ah, por exemplo, câncer não tem cura. Verdade, corpo? Isso é seu? Pergunta para o seu corpo. Ou é ponto de vista do outro, crença limitante que você traz, que você escutou a vida inteira. Quando você era criança, a primeira vez que você escutou falar de câncer, não tem cura. Desculpa. Câncer mata, né? Ou então, você quer criar dinheiro e você tem lá os seus pontos de vista de dinheiro não nasce em árvore, quem tem dinheiro não vai para o reino dos céus, enfim, sabe? Tudo aquilo que você tem. E aí você, antes de fazer o processo de destruição, você vai perguntar a quem pertence isso. Eu tenho duas maneiras de fazer essa ferramenta, tá? Isso é o meu interessante ponto de vista. Porque no Axis a gente faz assim, a quem pertence isso? Ficou leve? É de alguém, não é meu. E eu, às vezes, quero ser mais específica, então eu vou lá. Verdade, corpo? Isso é meu? E aí eu vou ver o leve e o pesado. Mas cada um vai perceber do jeito que fica mais, que cria mais, com mais facilidade, tá certo? A mesma coisa quando a gente fala em relacionamento. Sabe quanto a gente escuta falar, todos os homens são iguais, homem não presta, sabe? Relacionamento não presta para nada, homem só dá trabalho, ou mulher também, porque é que não tem homem aqui hoje, por isso que eu estou falando. Então, o quanto nós estamos sendo tomados desses pontos de vista e dessas crenças, e é isso que está trazendo a dúvida. Porque eu estou lá toda pirilampa, criando o meu negócio, né? Um negócio que está criando, ou abrindo outras possibilidades, e tem aquela vozinha limitante, que nem é minha. Então, antes da gente fazer esse processo de descriar, vamos perguntar, vamos lá achar quais são... Lembra que eu falei na semana passada o que está te limitando? Que na semana passada eu coloquei como a questão da minha idade, né? Mas a gente tem N pontos de vista e N dúvidas que vêm limitando a gente. Então, como seria a gente escolher, sei lá, 3 ou 4 coisas e trabalhar com essas 3 ou 4 coisas na pergunta do a quem pertence isso? Se não é seu, já manda, devolve ao remetente com consciência anexada. Mas se você perceber que essa dúvida está enraizada mesmo, né? Então, às vezes eu trabalho, às vezes não, quando eu faço atendimento individual, online, a pessoa vem, digamos, vou dar um exemplo, vai? A pessoa vem com um diagnóstico, por exemplo. O diagnóstico do médico é isso. E aí, quando a gente vai trabalhando, verdade, corpo, é isso que você percebe no seu corpo? Aí a pessoa diz, não, não é isso. Então, como seria a gente estar aqui, ó, primeiro, e destruir e descriar para criar a partir daqui? Porque
Seja lá o que for, a cura, o dinheiro, o trabalho, é a partir daqui que eu vou criar. Sabe, não adianta o médico me trazer o remédio mais maravilhoso se o meu corpo não escolheu se curar. Não adianta eu ter todas as oportunidades de trabalho e de criação e de ganhar dinheiro se aqui o meu corpo está dizendo que eu não sou capaz, que eu não posso, que dinheiro vem fácil, vai fácil. Vocês estão percebendo que quando a gente emperra, é nesse lugar que a gente emperra, no lugar da dúvida? E quem de vocês não está aí criando coisas e falando assim, ai meu Deus, acho que não vai dar certo. Ai, acho que não vai ser dessa vez. Ai, acho que isso, e blá, 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 nhaques. E as nhaques vão borbulhando no corpo de vocês. E o que se requer para a gente, depois que fizer isso? Criar aquilo que a gente escolhe. Gente, e criar muito grande. Porque é isso que eu digo. Quando eu estava escolhendo a minha classe com 6, com 10, o universo queria me dar mais. O universo estava falando, Regina, sossega, amor, porque a sua classe vai ter 16 pessoas. Porque esse é um número que vai ser contribuição e vai criar para todo mundo. Porque às vezes, gente, o nosso auto-julgamento pode chegar e falar, ai, 16, né? Você vai ganhar mais, né? Às vezes, uma única pessoa que não vinha para esse grupo e vem, vai trazer uma energia de contribuição que vai mexer com todo mundo. Então, eu já contei para vocês que o Gary Douglas, ele diz que cada vez que uma consciência se abre, você está mexendo com 350 mil pessoas ao seu redor. Respire e recebe essa informação, que nós somos um grão de areia, mas de grão em grão a gente vai criando um mundo melhor. E quem é que está escolhendo essa realidade melhor, com mais facilidade? Respirando, sem sair do corpo. Qualquer pensamento, respire e deixa ele escorregar pelo cabelo, pelo cotovelo, naquela fumacinha cinza que sai no seu cotovelo. Que energia e espaço, consciência e escolha, mágicas e possibilidades eu e meu corpo podemos ser para escolher criar, sem duvidar. E tudo que não representa isso, vamos destruir e descriar sim. E eu quero que vocês percebam o corpo de vocês. Quando eu perguntei de desconforto, se alguém chegou aqui com algum desconforto, vai olhar para esse lugar e vai perceber como está esse lugar. O quanto você se permitiu trazer luz e clareza para esse lugar. Porque se existe um desconforto, esse desconforto tem uma mensagem. E eu posso olhar para essa mensagem alinhada com um diagnóstico, ou eu posso olhar para essa mensagem como uma verdade que é minha, e o quanto eu escolho olhar para mim, para aquilo que não está me permitindo. Não é o outro que vai me dizer se eu posso ou não posso. Não é o médico, não é o chefe, não é o marido, não é a mãe, não é o filho. Sabe? Somos nós, esse ser infinito que está aqui e esse corpo único. Porque ele é único, não tem nenhum igual a ele, que vai atualizar a realidade que eu escolho. E eu quero saber se essas moléculas estão vibrando nessa curiosidade. E para a gente ficar bem nessa sensação, eu gostaria que a gente repetisse. E o que mais é possível? E o que mais é possível?
E o que mais é possível? Me mostra corpo, me mostra moléculas. E o que mais é possível? Gente, veja se vocês percebem. Isso é a chave que vai virar tudo, sabe? Por que que a gente faz menos isso? Como a gente pode ter mais disso? Olha só, percebe suas moléculas. Como eu posso ter mais curiosidade? Como eu posso ter mais espaço nessas moléculas para escolher uma nova realidade? E vai respirando, vai percebendo que tudo, o seu dedão do pé respira, o seu dedinho respira, a sola do seu pé tem espaço, está recebendo e está dando a energia para a terra. As suas pernas têm espaço, as suas linhas estão horizontais, sentadas confortavelmente umas sobre as outras. O espaço interno do seu abdômen está expandido, cheio de ar, cheio de curiosidade. Como seria trazer a curiosidade para esse lugar? Que é a nossa energia de criação, o nosso tesão de vida, de agressividade positiva, de ir para frente. O que mais é possível por aí, pelo meu abdômen? Como seria trazer essa energia de curiosidade para o meu coração? Para expandir o meu coração, para minha garganta, para que eu possa verbalizar, para que eu possa falar sem medo a minha verdade. Como que eu posso levar a energia de curiosidade para os meus olhos, para que os meus olhos possam ver aquilo que esse véu da dúvida vem me cegando. Como seria eu levar a energia da curiosidade para os meus ouvidos, para escutar aquilo que eu não estou escutando. Às vezes, eu posso estar numa loja e tem uma pessoa conversando com a outra e uma fala para a outra alguma coisa e quando eu escuto eu digo, uau, era isso que eu estava precisando ouvir hoje. O quanto a gente está aberto para ouvir essa energia, para ouvir com a energia da curiosidade. E quanto a gente escolhe ouvir com a energia do medo, do pensamento repetitivo, tolhido, ouvir desgraça, ouvir coisas, preocupações, ouvir crenças negativas. Não! Vamos deixar essa leveza que chegou no nosso corpo como se estivesse dando um banho de curiosidade. Eu posso ter curiosidade de tocar uma coisa. Vocês já viram uma criança pegar um brinquedo? A criança pega aquele brinquedo e ela mexe, ela olha de um lado, ela olha do outro, ela põe na boca, ela precisa pôr na boca para ela experimentar. Então, como seria a gente degustar essa curiosidade? Tá nessa permissão e no tempo também, porque quando a gente entra naquele lugar de estresse, de auto-julgamento, que você não vai conseguir, você não percebe nada disso. E como seria a gente entrar nessa curiosidade do tato, de pegar. E você pode pegar em você mesmo. Aquele lugar está doendo? Pega lá, põe sua mão lá. Percebe a temperatura da sua mão. Percebe a temperatura desse lugar. Percebe se tem ali alguma mensagem que você não está querendo escutar. Sabe? Então, vamos usar os nossos sentidos todos para imaginar que nós somos hoje uma estrela de 8 pontas. Então, vamos fechar os nossos olhos. Para a gente entrar, a nossa primeira perna é aquela que já nos conecta com a Terra e nos conecta com o todo. E aí a gente tem uma na horizontal e 2 na diagonal. E nós vamos fechar os nossos olhos e imaginar todas essas 8 pontas da estrela
feitos de brilhante. Lindo, brilhante, maravilhoso. Cheio de luz e de vibração. Aquilo não é alguma coisa que você olha estaticamente. Você já viu quando você olha para um brilhante? Aquilo reluz. Então é a mesma coisa, as nossas 8 pontas da estrela estão reluzindo para nos conectar em cima e embaixo, lado a lado e nas diagonais, com toda a curiosidade que se requer para que eu crie uma vida com facilidade, alegria e glória, e que eu assuma cada vez mais, a cada 10 segundos, a cada nova pergunta, a nova realidade que eu estou escolhendo. E tudo que não representa isso, vamos revogar, retratar, destruir, descriar, dissipar e liberar. E respirar nessa energia incrível. E essa estrela é sua. Essa estrela você vai levar para sua casa, porque você vai acionar ela a qualquer momento, para você acionar a sua criatividade, a sua curiosidade e a sua possibilidade criativa, para você estar nesse lugar de vibração e de luz. Você pode estar numa reunião de trabalho, você pode estar no banco, você pode estar numa festa, num curso, e você está lá. 1, 2, plim! E a sua estrela está aí. E ela, com essas 8 pontas, ela te conecta ao universo, ao todo, te conecta com a Terra e te conecta com todas as possibilidades dessa realidade. Para você estar indo buscar as pessoas, as situações, tudo aquilo que se requer para que sua criação seja com mais facilidade. E aí, me contem como é que está esse corpo recebendo isso. E agora a gente vai silenciar por um pouquinho só, para a gente ficar na energia dessa estrela, nessa conexão. E vai percebendo a sua expansão, a sua leveza, a sua permissão. O quanto a gente está indo embora nessa permissão para receber, para ser essa energia. Porque aquilo que a gente quer criar, primeiro a gente tem que ser aquela energia. Se eu quero criar amor, eu tenho que ser a energia do amor. Se eu quero criar saúde, eu tenho que ser a energia da saúde. Se eu quero criar dinheiro, eu tenho que ser a energia do dinheiro. Então vamos lá usar e abusar dessa energia da curiosidade. Como eu posso ter mais disso? O que mais é possível que eu ainda não considerei? Respirando, e agora eu vou desligar. Eu quero muito ouvir um pouquinho de vocês, tá?